De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor Yahvé é quem te guarda. O Senhor Yahvé é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor Yahvé te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor Yahvé guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus, em sua infinita graça, os abençoe. Meus irmãos, como você tem enfrentado a pandemia? Como você tem enfrentado o sofrimento? Como você tem enfrentado a solidão, as dificuldades mais desesperadoras da alma humana? Nós temos um provérbio no Oriente que traz o seguinte dizer, abrindo aspas assim, ele diz: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos difíceis geram homens fortes. E eu tiro a palavra homem desse provérbio chinês, que tão somente eu coloco a palavra cristão. Cristãos fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram cristãos fracos. Mas cristãos fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram cristãos fortes. E nós precisamos nos questionar: onde estão os verdadeiros valentes do Senhor Yahvé? Onde estão os homens e mulheres do Senhor Yahvé do século 21 que têm de fato batido de frente contra toda a circunstância mais difícil da nossa existência, desde que mundo é mundo? Sabemos que houve tantas outras pestes, mortandades, desde que mundo é mundo. Mas essa é a nossa peste, se podemos chamar de forma bem amorosa, glamurosa. Essa é a nossa, porque a deles foi a gripe espanhola, que matou tanta gente, que nós temos notícia aí, foi uma ruma de gente também que foi sofrendo as baixas, países e muitos países sofrendo as baixas. E nós estamos agora vivendo dias difíceis, porque todas as vezes que ouvimos no grupo da nossa igreja pessoas colocarem que fulano de tal foi para Salvador para ser de repente, por conta da saturação que se encontra baixa, por conta da falta de ar ou coisa do gênero ou do tipo, nós automaticamente ficamos um tanto mais estarrecidos. E é normal. É normal, perfeitamente normal. Porque nós estamos vivendo dias difíceis em nossa jornada. Dias difíceis em nossa peregrinação. O medo tem sido de fato o melhor amigo de muitos. O medo tem sido o melhor amigo de muitos, homens e mulheres. E muitos de fato têm sido consolados no colo amoroso do medo, no colo significativo do medo. Tempos difíceis geram cristãos fortes. Mas onde estão os fortes do Senhor Jesus? O medo tem sido, de fato, um grande amigo para muitos. Se o medo, de fato, é quem te domina, certamente ele será o seu mestre, será seu guia e será o seu conselheiro. Alguns dias atrás eu falei sobre essa questão do rei Josafá. E é sabido de todos nós que o medo faz parte da vida humana. O medo simplesmente revela que somos a nossa limitação. O medo revela a sua fragilidade e a minha fragilidade. Não somos autossuficientes, por isso é que nós temos medo. Nós não somos autossuficientes, por isso é que ficamos recanteados, de alguma forma tentando gerar um pouco mais de expectativa. Não temos recurso em nós mesmos. É isso que o medo prega.
Nós não temos recurso em nós mesmos. E de alguma forma, isso gera em nós algo para superarmos, para nós usarmos como um trampolim diante das adversidades que sobreveio à humanidade, que sobreveio à igreja, que sobreveio a você e a mim. A pandemia da Covid-19, do coronavírus, alarma o mundo, abala as nações e deixa os povos vulneráveis. E a sua fé? E a minha fé, como se encontra? Precisamos administrar os temores que assaltam o nosso coração. Onde podemos encontrar ajuda? Como podemos aquietar nossa alma aflita? Qual é o refúgio verdadeiro na hora em que a nossa vida é varrida pela fúria das ondas que vêm solapar e açoitar as nossas embarcações, as nossas vidas, as nossas famílias pelos ventos contrários? Porque estávamos indo de vento em polpa, de repente o vento agora é contrário. O medo pode ser paralisante e pode te impedir e me impedir de ser a pessoa que você foi criada para ser. Repito, o medo pode ser paralisante e pode te impedir de ser a pessoa que você foi criada para ser. E você foi criado para ser o quê? Ou pelo menos recriado para ser o quê? Segundo a imagem do seu Cristo. No entanto, a sua vida e a minha vida é bem mais do que medo. É bem mais do que o medo que você sente. É bem mais do que esses conflitos, muitas vezes existenciais, que invadem o seu consciente ou o seu subconsciente, que como queiram. Então nós precisamos administrar o medo que adentrou as nações. E a questão que devemos levantar é a seguinte: como as pessoas que confiam em Deus lidam com o medo e com o sofrimento? Como a igreja de Cristo tem lidado com o medo? Tem lidado com o sofrimento alheio de muitas perdas de pessoas queridas? Aqui em Utinga não diferente, como em Guanambi, semana passada por lá estive. Graças a Deus estivemos orando pela vida do reverendo Valdeli Baliza, hoje se encontra em casa, cheio de comodidade, de doenças, com dificuldade como ele mesmo, nós sabemos que ele tem. Estiveram orando pela vida dele, entrou em uma situação quase que partindo dessa para melhor, e o Senhor permitiu que ele ficasse. E então me surge a pergunta do grande pastor, teólogo e filósofo americano Francis Schaeffer. Francis Schaeffer tem uma palavra muito interessante. Quando então foi descoberto, logo após a descoberta do seu câncer, que o vitimou em 84, então a pessoa, o repórter chegou para ele e disse: por que o senhor está doente? O repórter pergunta: por que o senhor está doente, doutor Schaeffer? E aí o mesmo faz a retórica dizendo: será que é karma? Querendo lá no hinduísmo ou coisa do tipo. Será que é o pecado? Ou é um castigo de Deus sobre a sua vida? Então Francis Schaeffer, o pastor, reverendo, doutor, diz: estou doente porque sou humano. E não estou livre de nada daquilo que faz parte da humanidade caída. Nós não temos, nós simplesmente podemos olhar a circunstância, nos deparar com a circunstância, mas entender que diante da circunstância nós pouco podemos fazer. É isso que nós precisamos tomar nota, tomarmos ciência de como a nossa vida está sendo conduzida. E passo então nessa noite a trabalhar esse salmo com os amados irmãos, para tão somente trazer um pastoreio para a sua alma, muitas vezes cansada de tantas notícias difíceis,
de tantas coisinhas que vai sendo agregado, e você passa a ser uma verdadeira caminhonete que vai trazendo entulho, e assim entulhando a sua alma com tantas notícias tenebrosas, que causam ansiedade, que causam a verdadeira morte da alma, ou mesmo tentando sufocar a sua alma. E o Salmo 121, convido novamente, se você fechou a sua Bíblia, para abri-la, nos ensina que todos nós, mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, mais jovem, mais velho, cabelo comprido ou cabelo curto, que usa calça, que usa saia, todos nós, de um modo ou de outro, nos descobrimos às vezes em situações de Grand Canyons, em situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Ficamos encastelados, ficamos enclausurados, ficamos entrincheirados pela existência que nos cerca, pelas dificuldades que nos cercam, e tentamos de alguma forma descobrir saídas, portinholas, portas ou portões para sairmos dessas dificuldades. Uma saída e nós não enxergamos nada. Ficamos acovardados, ficamos numa berlinda de dificuldades. Nesses momentos terríveis, nós nos deparamos com aquela visão que os israelitas tiveram lá em Números, quando Moisés pede nota, e Josué e Caleb dão um parecer, mas outros não deram o mesmo parecer, que dizia assim: nós nos tornamos gafanhotos aos olhos deles. E eles simplesmente se sentem, nós muitas vezes nos sentimos como insetos, como gafanhotos, bem pequeninos, diante da circunstância. Clamamos, chamamos, imploramos por alguém, procurando socorro, enfrentando os perigos da nossa jornada. Todos nós temos enfrentado os perigos mais horripilantes. E o Salmo 121, como nós bem sabemos, os irmãos já conhecem por demais esse salmo muito exposto, assim como o Salmo 23, muito conhecido. O Salmo 121 faz parte de uma coleção, uma coletânea de muitos outros salmos, iniciando no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, são 15 salmos chamados salmos de romagens, os salmos que fazem parte da romaria. E os judeus que estavam na dispersão, os judeus que estavam dispersos, não habitavam em Jerusalém, então uma vez por ano eles vinham para Jerusalém para fazer os seus cultos, ou para prestar uma vez por ano o seu culto a Deus, ao Senhor Yahvé. E eles vinha o João, juntava Maria, vinha o José, vinha o Joaquim, todos eles iam fazendo uma aglomeração, e eles iam cantando os salmos 120 ao 134. Para entendermos então para termos uma compreensão melhor desses salmos, é preciso olhar para o Salmo 120, que passa então a ser o nosso contexto, o motivo, a razão e circunstância. Se nós observarmos bem, veremos que o salmista se encontra agora como um peregrino, como nós estamos numa jornada, ele estava numa jornada também. E esse salmo, de fato, ele tem um significado muito pesado, entre aspas, para cada um de nós, servos do Senhor Jesus Cristo. Então esse salmo passa a mostrar para nós a grande responsabilidade. Quando você olha para o verso 5, 125, diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ele não tem morada própria, de fato, como nós. Ele está andarilho, ele está peregrino, ele está em um canto, em outro, de Del em Del, de Léu em Léu, como queiram. E ele sai andando. Estava morando longe do seu povo. 120, versos 6 e 7. Já há muito tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Verso 7.
sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Esse homem se encontra numa região extremada. Meseque ficava na Ásia e Kedar ficava na Arábia, na região ali do Oriente, nos extremos, e ele ficava de um canto nem outro, de um canto e nem outro. Então o que o salmista nos mostra é que ele é peregrino como nós. A casa que nós temos não é nossa, a família que nós temos não é nossa, tudo que está nas nossas mãos é vento, é vapor, é bolinha de sabão, porque achamos que hoje está conosco, mas amanhã pode estar na posse de outra pessoa. Então ele está morando longe do seu povo. Ele vivia, e essa nação, eles viviam de guerra, verso 7. Constantemente eles adentravam em uma batalha para serem nutridos ou para ali alimentar as suas famílias. Eles viviam de saques. Kedar, verso 2 e 3, no 120 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. E essa nação, esse povo era um povo de língua afiada, um povo que tinha uma língua perigosa, um povo que morava em região de montanha, e isso trazia um pesar muito grande. Como eu disse, nós estamos trabalhando um salmo de peregrinação, e eu devo entender que diante dessa coleção de 15 salmos, chamados de romagem, nós precisamos seguir a peregrinação. Nós precisamos entender que a geografia vai ser de grande ajuda para entendermos esse salmo. Então o Salmo 121, ele está saindo do norte para o sul, onde ficava Jerusalém, em cima do Monte Sião. Em cima do Monte Sião. Então ele está saindo para fazer seus compromissos, ou seu compromisso de fé. Então o Salmo 121 nos mostra sobre um homem que está numa peregrinação, numa jornada, mas que não esquece a providência do Senhor seu Deus. Em todos os momentos, verso a verso, ele passa a narrar aqui toda a trajetória da sua peregrinação. E continue comigo, 121, verso 1 diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O versículo de número 1, ele diz, outro dia falei aqui na terça-feira, o presbítero Aldionor até citou, a pergunta é por que ele eleva os olhos para os montes? Ele está andando, ele está no percurso, ele está numa marcha, ele está numa jornada. Eleva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque eleva os olhos para os montes. Qual é o significado que esse texto tem para nós? Porque através, ou pelo menos nos montes, é onde vinha e onde estavam os ladrões. 121, verso 1, Isaías 42, por favor, Isaías 42, verso 11, mais à frente um pouco aí, para nós entendermos. Isaías 42, verso 11, que diz assim: alcem a voz do deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Kedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. O salmista tão somente está dizendo assim: nós temos que ir, mulher. Nós temos que ir, vizinho. Nós temos que ir, parente. Todos nós precisamos ir nessa jornada. E é uma jornada com dificuldades. É uma jornada com muitas dificuldades. Mas o que é interessante é que ele sabendo da circunstância, que de lá é que vem o ladrão, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque os de Kedar estavam lá embrenhados nas fendas das rochas, dos montes, para tão somente vir sobre eles, porque eles levavam dinheiro do dízimos. Eles levavam os seus animais para o sacrifício.
Eles faziam colheitas e levavam o dízimo das suas colheitas também. Ou seja, um prato cheio para os assaltantes. Era uma caravana muito grande de homens e mulheres que rumava para Jerusalém, para fazer o seu sacrifício, as suas ofertas. E eles sabiam da realidade que os cercavam. Eles sabiam das dificuldades que estavam por vir. Mas o que eu acho de fato, entendo que a Bíblia mostra que eles não retrocediam, eles não voltavam, eles não esmoreciam. Os ladrões estão lá, os ladrões estão acolá. Passamos pelo primeiro monte, passamos pelo segundo monte, mas mesmo assim eles faziam as suas viagens, eles não desanimavam. Podemos morrer, mulher, podemos perder os nossos filhos, podemos perder os nossos haveres, podemos perder tudo, mas mesmo assim nós vamos. Eleva os meus olhos para os montes. Ele suscita o problema, ele traz um problema para ser solucionado. E o verso 2: o meu socorro vem do Senhor Yahvé, que fez os céus e a terra. Verso 2, por que ele diz que o Senhor Yahvé vinham em seu socorro, vinha ao seu encontro? Que concepção é essa? Lembram-se do que eu falei, que tempos difíceis geram cristãos fortes. Eles não titubeavam, eles não esmoreciam. Por quê? Porque eles criam, tinham sua fé. Eles criam e colocavam, depositavam a sua fé nas mãos, não de qualquer Deus. Perceba que está em letras garrafais maiúsculas, nome próprio, Senhor Yahvé. E por que disso? Yahvé, verso 2: o meu socorro vem de Elohim, ele poderia usar. O meu socorro vem de El, o meu socorro vem de El Shaddai, o meu socorro vem de qualquer um, mas ele vai escolher exatamente aquilo que o Senhor revelou em Êxodo capítulo 3. O Deus da aliança, o Deus que entrou em aliança com Israel. Ele fez os céus e a terra, ele é fiel, ou seja, ele é imutável. Por isso o salmista faz questão de clamar por ele. E aqui no versículo 2, o salmista trabalha a teontologia, o ser de Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus, igreja? Quem é o nosso Deus? Diante dessa pandemia do inferno, que se levantou e Deus tem permitido adentrar para quebrar a soberba humana, ele tão somente diante dos montes tomado por ladrões, ele vai, ele marcha, porque o seu livramento está sentado no trono de glória, como Isaías, como Apocalipse capítulo 4 vai descrever. Existe um Deus que reina de forma absoluta no centro do universo. A teontologia de um Deus amoroso para comigo e para contigo. Verso 3, ele não permitirá. Perceba que ele sai das coisas grandes e agora ele começa a caminhar para as coisas insignificantes, efêmeras. Verso 3, o salmista diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Eu enfatizo guarda, eu enfatizo aquele que te guarda. E o salmista crê que o Senhor Yahvé guarda. Ele te guarda mesmo andando. Quando nós entendemos o Salmo 121, eles não param muito, eles caminham de forma, claro, existe a responsabilidade humana. Não está eximindo a responsabilidade. O verso de número 3, eles saem, eles não param, é intenso, é uma marcha. Verso 3, agora a coisa está de noite. Verso 3, pelo hebraico, entende-se que quem anda de noite é possível tropeçar. Quem anda de noite pode arrancar uma unha. O que o salmista quer dizer é: ele não permitirá que os seus pés vacilem na escuridão mais
tenebrosa da sua existência, da sua alma, ou das suas andanças, da sua jornada, não se esqueça de quem tem guardado você, de quem tem cuidado de você, o Deus que não dorme e nem dormita o guarda de Israel, meus irmãos. Quando Ele diz que Ele não permitirá que os seus pés vacilem, Ele está dizendo que o Senhor Yahvé não permitirá nada de mal acontecer nessa jornada. E se alguma coisa acontecer, certamente Ele estará do nosso lado para nos oferecer a sua destra fiel, dizendo: filho, estou contigo, não temas. Não temas, filho. Por quê, meus irmãos? Porque nós entendemos que se Deus tem sido nosso protetor, e eu já citei aqui para os irmãos um tempo atrás, quando eu tinha por volta da idade de Esdras, não mais de que 2 anos, citei um tempo atrás. Se você ouviu, você vai ouvir de novo, e se você não ouviu, você vai ouvir. Lá na cidade de Guanambi, é uma cidade de sertão, não tem rio, privilégio de Utinga, e lá tem as lagoas temporárias, e essa lagoa era chamada Lagoa de Zé Mineiro. Eu tenho ela lá, que era uma lagoa muito funda. Choveu, meu pai estava empolgado juntamente com os meus tios, irmãos da minha mãe, foram para essa determinada saída para a Palma de Monte Alto, e foram para lá. Meu pai me colocou na bicicleta, meu irmão atrás e eu na frente, pequeno, cabeça fraca, mas vai entender. Chegando lá, então, ele estava cuidando do meu irmão, tinha um barranco, ele ficou no mais raso cuidando, e disse: pai, eu vou pular. E o pai falou: tu não pula não. Pai, eu vou pular. Pula não, filho, não faça isso não. E ele não viu a terceira vez, só viu tibum. O menino jogou uma pedra, e quando viu, estava lá já descendo o rio, a lagoa abaixo, que ele deixou meu irmão, empurrou meu irmão e mergulhou. E Deus mergulha até me encontrar. Disse que eu tinha bebido água, que só uma beleza, né? Estava quase morrendo, branco, que parecendo uma lesma. E então ele me resgata e faz aquele negócio todo, e leva lá e entrega para minha mãe fica sabendo, vira aquele chororê, aquela coisa toda. E eu pergunto para os irmãos: o Deus que cuidou do meu passado não pôde cuidar do meu futuro, meu irmão? Foi a ação do meu pai? Foi o cuidado do meu pai que me cuidou até esse presente momento, 42 anos, assim como eu creio que cada um de vocês tem as suas experiências. O salmista está simplesmente dizendo que ele sabe que lá está o ladrão, ele sabe que lá está os coronavírus da vida, lá está o Covid-19, mas o Deus a quem nós servimos, o Deus que cuida do nosso passado, o Deus que cuidou do meu passado, do seu passado, também cuida do nosso futuro. O nosso futuro não estará sendo acrescentado um único palmo por causa do nosso cuidado, porque o nosso cuidado não é maior e nem melhor do que o cuidado do Senhor Yahvé. Ele cuida mais e melhor do que nós. E a nossa fé, quando nós nos colocamos na apoteosa circunstância de achar que nós dominamos a nossa existência, nós estamos pecando, nós estamos tentando o Senhor nosso Deus. Aí você diz: pastor, eu tenho que ser imprudente, eu tenho que ser irresponsável. Não, o salmista não dorme no verso 3, ele não faz fogueira, ele não faz a tenda, eles fazem uma marcha muito rápida. Vamos, não pare. Existe ação divina, mas existe ação humana. Coloque sua máscara, coloque seu álcool em gel na bolsa, no bolso, na bolsa, mas viva a sua vida, porque esse pode ser o último segundo da sua existência e da minha existência. E nós precisamos, irmãos, entender que se o Senhor Yahvé não nos guardar, nós não temos a capacidade. Verso 4 diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Se no verso 3, não dormitará aquele que te guarda, no verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O que o salmista tão somente mostra para nós, o fato é que ele caminha. Aqui ele expressa que nada passa despercebido ao guarda de Israel. Ele protege dos bandidos, ele protege dos assaltantes,
Ele livra. Meus irmãos, um colega nosso, reverendo, saindo de uma cidade de Minas Gerais, indo para São Paulo para uma reunião do Supremo Concílio, da sede do Supremo. E então ele pega o ônibus, sobe no ônibus, compra passagem, cadeira de número 6, bem na frente. Sobe na sua cadeira. E quando ele vai para a próxima cidade, o agente chega na rodoviária e diz assim: meu companheiro, a mulher comprou essa poltrona aí, filho. O senhor tem que levantar. Ele falou: não vou levantar não, porque eu comprei, etc e tal, não sei o que e tal. Se o senhor não levantar, o ônibus não sai. O ônibus tem que sair. Depois de muita insistência, ele falou: vai para o banco de número lá atrás, poltrona de número 9. Está livre. Rapaz, contrariado. Ele teve que sair. Perdeu, de fato. Perdeu meu direito e saiu. Sentou na cadeira. Passado alguma cidade mais à frente, ele já está dormindo. De repente alguém bate no ombro dizendo assim: fulano. Ele acorda: oi, essa poltrona aí é minha. Ele assim: não, mas a minha poltrona era 6, me tiraram de lá e me jogaram para cá. Não, mas a poltrona é minha, o senhor pode levantar. Ele falou: mas gente do céu, que confusão é essa? E o agente, depois de muita insistência, botou ele lá do meio para o final. Ele falou: nunca viajei em fundo de ônibus, fedor de banheiro, coisa absurda. E queimou ruim, vou processar essa empresa. E a viagem seguiu. No meio do fim, perto, já da região do seu destino, São Paulo, o motorista descuida, esse ônibus entra de frente com uma carreta. O motorista morre. Da 10ª poltrona para frente, todos morreram. Do meio do ônibus para trás, todos sobreviveram. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Se nós começarmos a dar livre vazão para os nossos medos, ele passa a ser o nosso mestre, ele passa a ser o nosso companheiro, ele passa a ser o nosso maior amigo. E quem de fato é o nosso mestre, senão Jesus? Quem é o nosso companheiro de alma, senão o Espírito Santo de Deus? E quem passa então a ser o nosso verdadeiro amigo? Verso 5, meus irmãos, diz assim: o Senhor Yahvé é quem te guarda, o Senhor Yahvé é tua sombra à tua direita. Verso 5, o que ele quer dizer com o lado direito, sombra ao lado direito? O que o nosso Deus quer mostrar através das ações do salmista, que ele coloca a mim e você no lugar de honra, de proteção. Não é na esquerda, é na direita. Lugar de intimidade, lugar de proteção. Deus só coloca os seus filhos na direita. Aqueles que são íntimos, que são filhos, ele coloca em lugar de honra. Que Deus é esse impotente? Que Deus é esse inoperante? Que é capaz de permitir que os seus filhos sejam roubados no melhor da sua idade pelo Covid, pelo câncer ou pelo acidente? E aí eu volto os meus olhos para o Salmo 139. Me permita, por favor. Salmo 139, muito conhecido, amados, que diz: Salmo 139. O salmista então passa a discorrer de uma maneira muito bela, dizendo: os teus olhos me viram a substância, 16, ainda informe, e nos teus livros, no teu livro foram escritos, o que, irmãos? E determinados, quando nenhum. Não é o seu cuidado, embora o seu cuidado, a sua prudência, como eu disse, carregue sua máscara, se isso lhe faz bem, e é respeitoso para com o próximo, que na igreja, no trabalho, na rua, enfim, onde você quiser, carregue seu, mas não fique neurótico não. Não fique neurótico não. Uma queda de banheiro pode também levar a sua vida.
pisar no sabonete. Notícia chegou, fazer o culto fúnebre do irmão. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que faz. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é que faz a diferença. Verso 6, para nós concluirmos. Olha, verso 6 diz: dia não mostrará o sol, nem de noite a lua. Aqui podemos notar que a peregrinação está passando pelo deserto. Saiu da noite, eles tiveram alguns descansos, mas agora ela entra em situação de deserto. Como eu disse, é um salmo de peregrinação. A geografia é importante para compreendermos os salmos de romagem. E então ele diz, no verso 6, que o sol não te molestará. O sol, verso 6, de dia não te molestará o sol, e nem de noite. A luz, nós sabemos muito bem o que significa durante o dia o sol. Ele não vai fazer nenhuma bolha nos seus pés. Eu cuido das bolhas, não haverá bolha nos seus pés. E durante a noite, as friagens, o frio da noite é intenso. E nós sabemos o deserto vai quase a zero. E durante o dia a temperatura chega a quase 50 ou mais graus Celsius. O frio e o calor não te molestará. No deserto, entende-se que as dificuldades do tempo estão sob os cuidados desse Deus. Com isso, o salmista está dizendo que nem a natureza passa despercebida da proteção do Senhor Yahvé para com você e para comigo. Ele controla todas as coisas, irmãos. Nós aqui temos que falar como os apóstolos dizem: Senhor, aumente-nos a fé, Senhor Deus. E Jesus diz: homem, mulher de pouca fé, aumente-nos a fé, Senhor, aumente-nos a fé, Senhor, aumente-nos a fé. Versos 6 e 7 para nós encerrarmos. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua direita, desde agora e para sempre. Deus guarda, o Senhor Yahvé guarda o salmista, a mim e você, de todos os males. Mal que se levanta de atitudes iníquas, maldades contra ti, contra mim, e nos protege. Pois Deus, de fato, Ele conjuga, e nós precisamos de fato compreender o verbo guardar nesses salmos. O Senhor Yahvé faz com que você saia bem e chegue em paz. Escatologia, irmãos, verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma, não é o seu corpo. Não é o seu corpo. Seu corpo, como diz o pastor Francis Schaeffer, eu estou sujeito às dificuldades do tempo, porque o meu corpo, ele faz parte da natureza humana caída. Mas Ele guarda a sua alma, e faltaria tempo para nós discorrermos a respeito o que acontecerá com você e comigo depois que nós partirmos, que nós sairmos desse corpo. O Senhor Yahvé faz com que você saia bem e chegue bem. E esses salmos eram cantados durante a romaria. Os judeus crentes iam cantando. O Senhor Yahvé nos cuida de nós. Os assaltantes estão lá. O deserto à frente. Pedras, noites frias, sol quente. Mas mesmo assim, vamos prestar o nosso culto ao Senhor Yahvé. Conclusão: a providência de Deus. E o que é a providência? No Salmo 121. É o exercício do poder divino pelo qual Ele preserva todas as suas criaturas, operante em tudo que se passa no mundo, dirigindo a vida do pardal até a vida do mais importante, ou não, do ser humano. Ele cuida, Ele zela de cada um de nós. Quando aquela circunstância que me levou a mergulhar, porque eu não sei, mas eu mergulhei, eu pulei. Me permita voltar à minha ilustração pessoal. Eu pulei. Não foi de fato a minha, ou o cuidado do meu pai, como eu disse, que me manteve viva, embora foi muito importante, como foi importante. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que
Deus me guardou e tem me guardado até a presente data. Deus me livrou daquele mal e de outros males que eu passei ao longo desses 42 anos. Como os irmãos têm contado, pastor, Deus me livrou, Deus me livrou, Deus me livrou. Deus cuidou de mim, pastor. Quando penso em incidentes que me conduziram até essa presente data, será que não tem? Será que não deveria estar pronto eu e você a dizer: o mesmo Deus que cuidou do meu passado, cuidará do meu futuro? Minha vida poderia ter encerrado ali, menos de 2 anos de vida. Ninguém me conheceria, como já aconteceu com muitos outros tantos acidentes domésticos, que a criança vai embora. Mas Ele me preservou, e de tantas outras circunstâncias. Meus irmãos, o que eu quero que você saia daqui nessa noite é tão somente olhando para a sua jornada, para as suas dificuldades, para as suas ansiedades, para os seus medos e administrando-os, enfrentando os perigos da caminhada, enfrentando os perigos da jornada, mas nunca sozinho, sempre ao lado do Todo-Poderoso Deus. Você é frágil, eu sou frágil. E a nossa fragilidade nos mostra que nós não somos autossuficientes e por isso nós precisamos nos abrigar em um Deus nessa tempestade chamada de coronavírus. Curve a sua cabeça. Creia que o Senhor Deus te protegeu. O seu passado cuidou de maneira muito maravilhosa e cuidará do seu futuro. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos pelo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, Pai. Embora sabemos que nós precisamos melhorar, Deus amado, em algumas áreas da nossa existência. Ficamos com medo, ficamos ansiosos. Não negamos isso não, Pai. Algo novo para nós. Tudo é novo, é uma novidade que nós não queríamos passar, mas estamos passando. Mas ensine-nos a administrar, Senhor. Ensina-nos a vivenciar esta realidade, mas sem distanciarmos de Ti. Estamos perto de Ti, sabendo que o Senhor cuidou do nosso passado, o Senhor há de cuidar também do nosso futuro, Senhor. Nada foge do Seus soberanos atos de controle, Senhor Deus amado, e de providência. Abençoe os meus amados nas suas lutas de vendas, nas suas lutas, ó Deus, nos trabalhos de escritórios, nas suas vidas, ó Deus amado, em prefeituras, em salas de aulas, nos comércios, enfim, meu Deus, muitas áreas, mas que o Senhor até hoje, Deus amado, 1 ano e 6 meses, o Senhor tem guardado, aqueles que têm maiores dificuldades na saúde, aqueles que não têm nenhum problema, o Senhor tem guardado, porque tudo está sobre os teus olhos introspectos, e nada foge, Senhor Deus amado, desses olhares maravilhosos. Abençoe os meus irmãos nessa longa jornada da semana que iniciamos. A partir de amanhã, dia de batalha, dia de muitas lutas, dia de pagamento. Ó Deus amado, dia de tantas coisas. Proteja-os, guarde-os, dê-lhes sossego de alma, Senhor Deus amado, para que eles continuem crendo tão somente nos cuidados paternais do Senhor Jesus. Eu oro e suplico em nome de Cristo. Recebeis a bênção, meus amados. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do amado Espírito repouse sobre ti, povo amado, santo, escolhido e predestinado a ir para os céus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Avisa, irmãos.